Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética do trono de Deus para nossas vidas. Vamos ir rápido, direto ao assunto. Você pode conferir aí no celular, Gênesis 7:1. Nós vamos falar da arca. Vamos aqui falar de algumas lições sobre a arca de Noé. Então já vamos aqui para a primeira lição. Construído para depois construir. Antes de construir algo para Deus, Deus quer construir algo em nós. Antes de Noé construir a arca para Deus, ele permitiu que Deus construísse uma aliança dentro do seu coração, a ponto da Bíblia relatar que Noé andava com Deus. Há algo que Deus quer construir dentro de nós. Há algo que Deus quer construir no nosso interior. Há algo que Deus quer construir no nosso caráter. Deus primeiro quer nos ver transformados para depois nos ver efetuando a sua obra. Mude o mundo, mudando primeiro você. Vamos aqui meditar sobre dois personagens que primeiramente permitiram Deus construir uma obra dentro deles para depois construir um projeto para Deus. O primeiro deles, Davi. Davi passou 14 anos no deserto sendo perseguido por Saul implacavelmente, pelos vales, pelos desertos, pelas covas, pelos montes. Foi perseguido por 14 anos. Deus trabalhando no seu interior. Deus construindo algo no seu interior. E depois, ele então pôde reinar, ou seja, construir um projeto para Deus. Quer outro exemplo de um outro personagem? José. José foi 13 anos perseguido pelos seus irmãos. Foi jogado numa cisterna. Foi jogado num cárcere. Foi acusado de assédio. Foram 13 anos de perseguição para depois um dia ele reinar. Deus trabalhando no interior de José. Deus construindo algo no seu interior. E depois ele pôde então construir o seu projeto e reinar. Por isso que está relatado em 2 Coríntios 4,16. Apesar que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Segunda lição. Único no meio de muitos parecidos. Deus conseguiu achar uma agulha no meio de um palheiro. Em outras palavras, Deus conseguiu achar Noé no meio de uma geração corrompida, perversa e depravada. Noé era diferente daquela sociedade antiga, porque realmente não aceitava o padrão de vida daquela geração. Noé realmente, ele era diferente daquele povo antigo, porque ele não se conformava com o estilo de vida daquelas pessoas. Parece que ele estava visualizando o que seria escrito um dia em Romanos 12:1. Romanos 12:2. Me perdoe, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação que há em vosso entendimento, e procureis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Parece que Noé estava visualizando o que seria escrito um dia em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência da vida, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parece até que Noé estava visualizando o que seria escrito um dia em João 17:16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quando fala mundo, fala do sistema. 1 Pedro 2,11 está relatado: amados, como peregrinos e forasteiros, peço-vos que combatais contra as concupiscências que combatem contra a vossa alma. Então, Noé, ele fez a diferença no meio da sua geração. Terceira lição: a porta às vezes fecha, mas a janela fica aberta.
A porta foi fechada quando teve início a tempestade de Noé. Quem sabe ficou triste lá dentro da arca, ouvindo o gemido da humanidade lá fora. Porém, ele sabia que Deus deu 120 anos para o povo se arrepender. Mas também Noé entendeu que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. De repente ele sobe lá na janela e vê as pessoas morrendo afogadas, e vê as pessoas sofrendo, e vê as pessoas ali desesperadas, angustiadas, ele sente o cheiro da morte. Então ele entende por que Deus fechou a porta. Deus estava livrando ele e a sua família. Não reclame quando a porta se fecha, não murmure se as portas têm se fechado. Muitas das vezes é Deus te dando livramento, muitas das vezes é Deus preservando você, preservando a sua família, preservando os seus negócios, preservando o teu ministério, preservando a sua chamada. Lembra de 1 Reis 18:4? Obadias escondeu 100 profetas de 50 e 50 na cova e os sustentava com pão e água. Por que não levava manjares? Por que ele não levava iguarias? Porque o que ele conseguia levar era pão e água. Não reclame do processo, Deus está te livrando. Quarta lição: o projeto de Deus não se afunda. Noé não era formado em engenharia náutica, mas a arca era um projeto divino para a humanidade e não afundou. Então, não abandone o seu projeto só porque você não viu algo acontecer ainda. Não abandone o seu projeto só porque você não está vendo ele crescer. Não abandone o seu projeto só porque você não está vendo ele florescer. Não abandone o seu projeto só porque você não está vendo ele expandir. O seu ministério é um projeto de Deus. A sua chamada é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Então acredite no seu projeto. Tem muitas pessoas que não têm projeto e querem afundar o seu projeto. Quer que eu lembre de um aqui? Está lá em 1 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Quem está dizendo isso? Paulo. Alexandre, o latoeiro, queria afundar o projeto de Paulo. Qual que era o projeto de Paulo? E aconteceu esse projeto, é óbvio, ganhar almas do mundo antigo. Tem muitas pessoas que não têm projeto e querem afundar o seu projeto. Lembra do Titanic? Um grande projeto, mas que não tinha aprovação de Deus. Até uma pessoa disse que nem Deus afundaria o Titanic. O que aconteceu? O Titanic afundou. Mas a arca, que não tinha tanta pompa, era um projeto de Deus e vingou. Você não está entendendo ainda? O projeto de Deus não pode afundar. Muitas das vezes estão olhando para o teu projeto e não estão aprovando, não estão qualificando, mas ele vai fluir nas águas, ele não vai afundar. Veja só que o Titanic afundou, mas a arca não afundou. Muitas das vezes olham para o teu projeto e não dão valor, mas Deus está dizendo para você através dessa mensagem: o teu projeto não vai afundar, porque ele tem a presença de Deus e a aprovação de Deus. Vamos aqui agora para a quinta lição. Estou cuidando do tempo aqui. A arca não tinha aparência, mas funcionava. O importante para Deus é dar certo e não esbanjar beleza. Preste atenção que quando Deus dá ordem para Noé construir a arca, ele não manda ele depois pintar para que ela tivesse atraência. Porque o importante para Deus, o que seria bonito para Deus era a humanidade dentro da arca e não a beleza da arca em si. E nós sabemos que nos dias de hoje, os homens de Deus de hoje, uma boa parte deles que se dizem ser homens de Deus, continuam se impressionando com o exterior. Deus quer que dê certo, Deus não quer chamar atenção não, Ele quer que dê certo. Você se lembra do profeta Samuel quando foi na casa ali do pai de Davi que seria ungido? O primeiro rapaz que entra lá, filho de Jessé o Belemita,
Ele diz, é esse, olhou a estatura dele, o tamanho dele, a formosura dele, era um rapaz de aparência. Deus diz para ele, olha, não olha para a aparência, Samuel, eu não vejo como vê o homem, você está vendo a aparência, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Mas nós não compreendemos isso. Deus quer que dê certo e não está preocupado com a aparência. Ele não está preocupado se estão achando bonito o teu projeto, se estão achando atraente ou não. O próprio Jesus já sofreu isso na pele. Isaías 53:2, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, não achavam ele também atraente. Ele sabe o que é isso, ele não se importa com isso. Então entenda uma coisa, pode ser que ninguém está achando o teu projeto atraente, pode ser que ninguém esteja achando o projeto bonito, porém, ele vai funcionar. É o que importa para Deus. Sexta lição: betume primeiro por dentro, para depois betumar por fora. O betume era como um piche. Então ele foi passado na arca para que quando as águas do dilúvio viessem, não penetrasse na arca. Então, entenda uma coisa. As escrituras dizem, se você ler Gênesis, que a ordem de Deus foi para betumar primeiramente por dentro e depois por fora. E essa é a realidade da nossa vida. Nós temos que nos betumar primeiramente por dentro. Nós precisamos da armadura de Deus para vencer as águas do dilúvio. Nós precisamos do poder de Deus para vencer as águas da adversidade. Betume primeiramente o teu ministério. Betume primeiramente a sua família. Betume primeiramente a sua chamada. Betume primeiramente o seu casamento, para depois betumar os de fora. 1 Timóteo 5:8. Ora, aquele que não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Então betume primeiro por dentro, betume o seu ministério, betume você interiormente. Primeiro mostre um novo comportamento para depois contagiar. Lembra de Timóteo, filho na fé de Paulo? Se você for lá em Atos 16:2, e dava um bom testemunho dele, os moradores de Derbe e Listra. Sabe o que é isso? Disseram para Paulo, ó, esse rapaz aqui é um pregador, e olha, tudo que ele prega, ele vive, ele tem um comportamento diferente, ele é luz, ele ilumina, ele nos contagia. Ele estava betumado por dentro. Você entendeu? Porque houve uma transformação interior. Então Timóteo estava betumado interiormente. O que Paulo fez? Chamou ele para fazer missões, ele foi pregar nos confins da terra. Betume primeiramente por dentro. O problema dessa nossa geração é que os obreiros não estão sendo betumados interiormente primeiro e querem betumar todo mundo. E querem betumar todos da face da terra, mas não estão sendo betumados por dentro. Tem muito crente Acabe dentro da igreja. Se você for em 1 Reis 18, o rei Acabe encontra com Elias, o profeta Elias, e chama ele de perturbado. És tu perturbador de Israel? Sendo que ele que era o perturbado e ele que perturbava o povo. Está cheio de cristão Acabe dentro das igrejas, que é perturbado e quer dizer que as pessoas que são perturbadas, que nós venhamos nos betumar primeiramente por dentro, para depois betumar pessoas. Sétima lição: arca, lugar menos desejado da época. Antes do dilúvio, o povo achava a arca que era um projeto de Deus para a humanidade, ridícula, ultrapassada, uma comédia, vamos dizer assim. Achava a arca cafona, mas depois que a chuva veio e começou a inundar a terra, a arca, que era o lugar mais indesejado da terra, se tornou o lugar mais requisitado da terra. Eu acredito, eu creio, isso aqui é achismo meu, que na época o povo que estava lá fora começou a bater na porta e pedir para Noé que queria ficar, nem que fosse lá com os animais, com o estrume dos animais. Eles queriam estar dentro da arca. Ou seja, o lugar que era mais rejeitado, agora é o lugar que é mais requisitado. A igreja é a arca hoje.
milhões de pessoas rejeitam a igreja, desvalorizam a igreja. Porém, um dia vão desejar a igreja, mas a igreja vai ter subido. Jesus simboliza a arca. Muitos hoje rejeitam Jesus, acham ele ridículo, ultrapassado. Mas um dia eles vão requerer Jesus, eles vão querer ter Jesus, mas Jesus já vai ter levado a sua igreja. Então entenda uma coisa aqui muito interessante. Hoje muitos podem estar desprezando o teu projeto, podem estar ridicularizando o teu projeto, podem estar rindo do teu projeto. Você está chamando pessoas para o teu projeto, você está incitando pessoas para se aliar com você no teu projeto, mas as pessoas estão ridicularizando e desprezando o teu projeto. Mas vai chegar um dia que vão querer estar junto com você, com o teu projeto, mas aí não vai ter jeito mais. Vamos aqui para a 8ª lição já agora. Primeiro trabalho, depois projeto. Preste atenção que Noé não começou trabalhando para Deus. Noé começou andando com Deus. Você quer que Deus cumpra um grande projeto na sua vida? Você quer que Deus cumpra um grande propósito na sua vida? Então, primeiramente, ande mais com Deus do que com os homens. Fale mais com Deus do que com os homens. Tenha mais comunhão com Deus do que com os homens. Fique mais conectado com Deus do que com os homens. Porque a Bíblia relata que Noé, ele andava com Deus. Antes de se envolver com a obra, se envolva com o Deus da obra. Por isso que está escrito em Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Davi sabia que ainda que ele andasse pelos lugares mais escuros da terra, Deus estaria com ele e até permitiria que ele passasse por provações severas pela grandeza do projeto que tinha na vida dele. Você não está entendendo? Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Se Deus tem um grande projeto na sua vida, ande com ele, porque o projeto vai se cumprir. 9ª lição, depois da tempestade do dilúvio, Noé não desistiu de recomeçar de novo. Noé poderia ter ficado cheio de traumas emocionais e ter decidido ficar na arca, lá em cima do Monte Ararat. E poderia ter dito para Deus, Deus, eu não quero recomeçar, não quero reconstruir, não quero mais aventurar, deixa eu ficar aqui no Monte Ararat mesmo, eu vou morar dentro da arca, olha que visão bonita, lá embaixo eu vejo o vale. Mas não foi isso que ele fez. Ele solta, como que chama aquele animal, meu Deus do céu? Aquele animal, oh meu Deus, fugiu o nome agora aqui. Ele solta corvos, me desculpe, ele solta pombas. E a terceira pomba volta com uma oliveira no bico, trazendo esperança para ele. Sabe por quê? Ele tinha esperança de que ainda ele iria viver uma vida nova, ter uma terra nova. Qual que é a revelação que nós temos aqui? Quero dizer para você que antes da tempestade, no meio da tempestade, no fim da tempestade, nunca desista. Acredite que Deus tem um novo horizonte, uma nova vida. Acredite que coisas novas vão acontecer. Nem que venham tragédias e mais tragédias, tragédias e outras tragédias. Acredite sempre que vai findar e que Deus tem um recomeço para você e algo novo. Não importa quantos anos já passaram, acredite na promessa de Deus para a sua vida. É como está relatado ali em Romanos 5:3, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Isaías 42:9, eis que as coisas primeiras já passaram, coisas novas vos anuncio, e antes que venham à luz, eu vos declaro. 10ª lição, Noé não interrompeu a construção da arca para dar satisfação ao povo. Olha, querem criticar o teu projeto, que critiquem. Querem duvidar do teu projeto, que duvidem. Querem difamar o teu projeto, que difamem. Noé fez como Neemias em
E Neemias 6:3, ele estava lá em cima construindo os muros, o povo veio tentar tirar o foco dele. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer e ter convosco, senão cessaria essa obra. Ele estava lá em cima e lá embaixo, gente tentando derrubar. Então entenda uma coisa: o que vem de baixo não me atinge. Noé estava lá em cima construindo a arca, em cima dos andaimes. E ele não ia descer lá embaixo para dar explicações, para fazer o povo acreditar, para tentar mostrar para o povo que ele tinha razão. Então entenda uma coisa: deixe que a chuva fale por você. O dia que a chuva começar a vir, o teu projeto vai flutuar. E a opinião das pessoas, o deboche das pessoas, as considerações das pessoas vão afundar. Foi assim no mundo antigo. A água veio, o dilúvio veio, a arca flutuou e as pessoas afundaram. Nós estamos à graça. Hoje as pessoas não vão morrer, mas a opinião das pessoas, o palpite das pessoas, o desprezo das pessoas, a injúria das pessoas vai afundar. E o teu projeto, ele vai flutuar. Acredite nisso. 11ª lição para terminar. Noé ouviu a voz de Deus uma vez e trabalhou sem parar 120 anos. Deus não precisou convencer um Noé como ele precisou convencer um Jonas. Ele falou uma vez com Noé, ele trabalhou 120 anos no projeto. O nosso problema é que nós ouvimos muito a Deus e fazemos muito pouco. Nós ouvimos muito a Deus e desistimos muito fácil. Deveríamos fazer como Abraão em Gênesis 22, que o Senhor diz para ele: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que é isso? Sensibilidade. Ele estava 100% conectado. Então, que nós vamos aprender com essas lições. Você tem um projeto? Deus está no controle dele. Fique com essa mensagem no seu coração.